Meu nome é Pedro e tenho 14 anos. Desde que me lembro, meus sonhos são diferentes. Começou quando eu tinha 8 anos. No início, eram só imagens confusas, cores estranhas e sons que eu não entendia. Mas com o tempo, ficaram mais nítidos, mais reais. Lembro da primeira vez que contei para minha mãe. Eu tinha acabado de fazer 9 anos. Acordei assustado no meio da noite e corri para o quarto dela. Mãe, mãe! Acordei! Eu gritei, sacudindo ela. Ela abriu os olhos, sonolenta. O que foi, Pedro? Teve um pesadelo? Não, mãe. Foi um sonho estranho. Eu estava numa cidade que eu nunca vi. As casas eram todas tortas e o céu era verde. Tinha um monte de gente correndo, mas eles não tinham rosto. Minha mãe me abraçou e disse que era só um sonho bobo. Que eu devia ter comido demais antes de dormir. Mas eu sabia que não era isso. Era diferente. Os sonhos continuaram. Às vezes eram assustadores, outras vezes eram só estranhos. Uma vez sonhei que estava nadando num oceano de areia. Outra vez, que estava voando por cima de uma floresta onde as árvores tinham olhos. Sempre que eu contava para minha mãe, ela dizia a mesma coisa. É só sua imaginação, Pedro. Você assiste muita TV. Mas eu não assistia tanta TV assim. E os sonhos pareciam tão reais. Eu podia sentir o cheiro das coisas, o gosto do ar. Era como se eu realmente tivesse estado lá. Na escola, tentei contar para os meus amigos. Eles riram de mim. O João até me chamou de maluco. Depois disso, parei de falar sobre os sonhos. Guardei tudo para mim. Quando fiz 14 anos, as coisas ficaram mais intensas. Os sonhos começaram a acontecer quase toda noite. E agora, eu não só via coisas estranhas. Eu falava com pessoas, ou pelo menos, achava que eram pessoas. Teve uma noite que sonhei com um homem alto, de pele azul. Ele me olhou nos olhos e disse: Está quase na hora, Pedro. Você precisa se preparar. Acordei assustado. O que ele queria dizer com aquilo? Se preparar para quê? Fui correndo contar para minha mãe. Ela estava na cozinha, fazendo o café da manhã. Mãe, você não vai acreditar no sonho que eu tive. Ela suspirou, cansada. De novo essa história de sonhos, Pedro? Já não tá grandinho demais para isso? Tentei explicar que era diferente, que parecia importante. Mas ela não quis ouvir. Chega dessas bobagens. Vai se arrumar para a escola. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Por que ela não acreditava em mim? Por que ninguém acreditava? Naquele dia, decidi que ia descobrir o que estava acontecendo comigo, mesmo que tivesse que fazer isso sozinho. Os dias foram passando e os sonhos ficavam cada vez mais frequentes. Toda noite eu ia dormir com um misto de medo e curiosidade. O que eu veria dessa vez? Uma noite, tive um sonho que mudou tudo. Eu estava numa sala branca, sem portas nem janelas. No centro, havia uma mesa redonda com um livro em cima. Quando me aproximei, vi que o livro tinha meu nome na capa. Abri o livro e comecei a ler. Eram histórias sobre mim, mas não eram memórias. Eram coisas que ainda não tinham acontecido. E vi-me mais velho, em lugares que nunca visitei, fazendo coisas que nem sabia que podia fazer. De repente, senti uma mão no meu ombro. Era o homem de pele azul de novo. Está começando a entender, Pedro? Ele perguntou. Acordei assustado, suando frio. O sonho parecia tão real que por um momento achei que ainda estava naquela sala branca. No café da manhã, tentei mais uma vez falar com minha mãe. Mãe, tive outro sonho estranho. Ela nem levantou os olhos do celular. Pedro, já conversamos sobre isso. São só sonhos. Mas mãe, dessa vez foi diferente. Tinha um livro com meu nome e... Chega! Ela me interrompeu. Não quero mais ouvir falar desses sonhos. Você já tem 14 anos. Precisa parar com essas fantasias. Fiquei quieto, mas por dentro estava uma confusão. Por que ela não me escutava? Por que não podia pelo menos tentar entender? Na escola, as coisas não eram melhores. Eu andava sempre cansado por causa das noites agitadas. Minhas notas começaram a cair. Os professores diziam que eu estava distraído demais. Um dia, na aula de história, a professora estava falando sobre antigas civilizações. De repente, ela mencionou um povo que acreditava que os sonhos eram mensagens de outros mundos. Meu coração disparou. Será que era isso? Será que meus sonhos eram mensagens? Mas de quem? E por quê? Depois da aula, fui falar com a professora. Contei um pouco sobre meus sonhos, tomando cuidado para não parecer maluco. Ela me ouviu com atenção e depois disse: Sabe, Pedro, muitas culturas acreditam que os sonhos são importantes. Que tal você começar a escrever sobre eles? Às vezes, colocar as coisas no papel ajuda a gente a entender melhor.
Aquela noite, comecei meu diário de sonhos. Escrevi tudo o que lembrava, cada detalhe estranho, cada sensação. Enquanto escrevia, percebi que havia padrões. Certos símbolos que se repetiam, lugares que eu visitava mais de uma vez. Foi quando tive uma ideia. Se ninguém acreditava em mim, eu ia provar que meus sonhos eram reais. Eu ia encontrar uma forma de mostrar que não era só minha imaginação. Mas como fazer isso? Como provar algo que acontecia só na minha cabeça? A resposta veio no sonho seguinte. Naquela noite, sonhei que estava numa biblioteca enorme. As estantes iam até o teto, cheias de livros de todas as cores e tamanhos. No meio da sala, vi uma mesa com um caderno aberto. Me aproximei e reconheci minha letra. Era o diário dos meus sonhos. Mas havia muito mais escrito do que eu lembrava. Comecei a ler e percebi que eram sonhos que eu ainda não tinha tido. De repente, ouvi uma voz. O que você procura, Pedro? Me virei e vi uma senhora de cabelos brancos e olhos brilhantes. Ela sorriu para mim. Eu não sei, respondi. Quero entender meus sonhos. Quero que alguém acredite em mim. A senhora pegou um livro da estante. Às vezes, a prova que procuramos está bem na nossa frente. Acordei segurando algo na mão. Era um pedaço de papel dobrado. Com as mãos tremendo, abri o papel. Havia uma frase escrita: Biblioteca Central, estante 17, livro 3. Fiquei paralisado. Como aquilo era possível? Será que eu tinha escrito dormindo? Mas a letra não era minha. Naquele dia na escola, não consegui prestar atenção em nada. Só pensava no papel e no que significava. Depois da aula, sem contar para ninguém, fui até a Biblioteca Central da cidade. Nunca tinha estado lá antes. Era um prédio velho, bem diferente da biblioteca do meu sonho. Com o coração batendo forte, procurei a estante 17. Achei o terceiro livro. Era um livro antigo sobre interpretação de sonhos. Abri o livro e quase deixei cair. Na primeira página havia uma foto. Era a senhora do meu sonho. Li a legenda. Doutora Helena Soares, pioneira no estudo dos sonhos lúcidos. Sentei ali mesmo no chão da biblioteca e comecei a ler. O livro falava sobre pessoas que conseguiam controlar seus sonhos, que usavam os sonhos para resolver problemas e até prever o futuro. Será que era isso que estava acontecendo comigo? Será que eu era um sonhador lúcido? Passei a tarde toda lendo. Quando percebi, já estava escurecendo. Voltei para casa correndo. Minha mãe estava na sala, preocupada. Onde você estava? Liguei 1000 vezes. Olhei para ela e, pela primeira vez, não tentei explicar. Apenas disse: Desculpa, mãe. Perdi a hora na biblioteca. Ela pareceu surpresa. Biblioteca? Desde quando você vai à biblioteca? As coisas mudam, mãe. Respondi, indo para o meu quarto. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o meu diário de sonhos. Agora eu tinha um objetivo. Ia aprender a controlar meus sonhos. Ia descobrir por que isso estava acontecendo comigo. E talvez, só talvez, eu finalmente pudesse provar para todo mundo que não era maluco. Que meus sonhos eram mais do que simples imaginação. Enquanto fechava os olhos, senti uma mistura de medo e empolgação. O que eu veria dessa vez? E mais importante, o que eu faria com esse novo conhecimento? Droga, tô atrasado de novo. Olhei para o relógio do celular, 23h55. O último trem sai à meia-noite, e eu ainda tô longe da estação. Saí correndo do escritório. Meu chefe é um pé no saco, sempre me fazendo ficar até tarde. Só mais uma coisinha, ele diz. Aí vira meia hora, 1 hora. Desci a rua correndo que nem um doido. Pessoas me olhavam feio quando eu esbarrava nelas. Foda-se, preciso pegar esse trem. Cheguei na estação ofegando. Minha camisa estava toda suada. Passei rápido pela catraca e desci as escadas pulando de 2 em 2 degraus. Consegui ver o trem parado na plataforma. As portas ainda estavam abertas. Espera! Gritei, correndo igual um maluco. O cara que fica na plataforma me viu e segurou a porta. Entrei no trem bem na hora que o aviso de portas fechando tocou. Valeu, cara, falei pro funcionário, ainda sem fôlego. Ele só balançou a cabeça, com uma cara estranha. Sei lá, deve ter achado que eu sou maluco. Sentei num banco perto da porta, ainda tentando recuperar o fôlego. Minha mochila caiu no chão, mas nem liguei. Tava cansado demais pra me importar. Olhei em volta. O vagão tava mesmo vazio. Tipo, completamente vazio. Nem aqueles bêbados de sempre ou os caras voltando do trabalho. Nada. Que estranho.
pensei. Mas aí lembrei que era o último trem da noite. Faz sentido não ter muita gente. Peguei meu celular para mandar mensagem para minha namorada. A gente tinha brigado mais cedo e eu queria pedir desculpas, mas não pegava sinal. Merda. O trem entrou no túnel. As luzes piscaram um pouco. Achei que era normal, mas aí percebi que estava mais escuro que o costume. Tentei olhar pela janela, mas só via escuridão. Nem as luzes do túnel dava para ver direito. De repente, senti o trem acelerar. Tipo, acelerar muito. Fiquei com aquela sensação de quando o elevador desce rápido demais, sabe? Calma, falei para mim mesmo. Deve ser só o maquinista tentando compensar algum atraso. Mas aí notei que já tinha passado da hora de chegar na próxima estação, e o trem não parava de acelerar. Levantei para ir até a cabine do maquinista. Precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um barulho. Parecia alguém respirando forte. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Tem alguém aí? Perguntei. Ninguém respondeu. Mas o barulho continuou. E aí, do nada, as luzes apagaram de vez. Fiquei parado no escuro, sentindo o trem correr cada vez mais rápido. E o pior, aquela respiração estava ficando mais alta. E mais perto. Fiquei parado no escuro, com medo de me mexer. A respiração estava ficando mais alta. Parecia que vinha de todos os lados. Ei! Gritei. Quem tá aí? Nada. Só aquela respiração pesada. As luzes voltaram de repente, piscando. Olhei em volta rápido. O vagão ainda estava vazio, mas tinha algo diferente. Os bancos estavam sujos, como se não limpassem há anos. Tinha uns rabiscos estranhos nas paredes. Parecia que eu tinha entrado num trem completamente diferente. Corri até a porta entre os vagões. Precisava falar com alguém, entender o que estava acontecendo. Abri a porta e quase caí para trás. O outro vagão estava cheio de gente. Mas não era gente normal. Eram pessoas com roupas antigas, tipo dos anos 50 ou 60. Todos olhando para frente, sem se mexer. Ninguém piscava. Com licença, falei, a voz tremendo. Alguém sabe o que está acontecendo? Ninguém respondeu. Ninguém nem olhou para mim. Voltei para o meu vagão. O trem continuava correndo, mais rápido que nunca. As luzes não paravam de piscar. Tentei abrir as janelas, mas estavam todas travadas. Bati no vidro. Gritei por ajuda. Nada. Foi quando vi o reflexo no vidro. Tinha alguém atrás de mim. Me virei devagar. Era um cara velho, de terno preto e chapéu. Ele sorriu para mim. Os dentes dele eram todos pretos. Bem-vindo à linha esquecida, ele falou. A voz dele parecia vir de longe. Que linha esquecida? Onde a gente tá indo? Perguntei, me afastando. O velho riu. Uma risada que me deu calafrios. Para onde todos os trens perdidos vão, ele respondeu. E sumiu. Assim, do nada. O trem deu um tranco forte. Caí no chão. Quando levantei, vi pela janela. Não estava mais no túnel. Estava num lugar que eu nunca tinha visto antes, e pelo jeito que as coisas estavam indo, eu não queria ver. Me levantei do chão, as pernas tremendo. Olhei pela janela de novo, tentando entender onde a gente estava. Era um lugar escuro, mas dava para ver umas luzes fracas passando. Pareciam estrelas? Não, não podia ser. A gente estava num trem, não numa nave espacial. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei rápido. O vagão não estava mais vazio. Tinha umas 5 pessoas sentadas, mas elas eram diferentes. Uma mulher usava um vestido antigo, todo rasgado. Um cara estava de uniforme militar, mas parecia de uma guerra antiga. Tinha até uma criança, abraçada a uma boneca velha. Nenhum deles olhava para mim. Ficavam só olhando para frente, como se eu nem existisse. Oi, falei, a voz saindo fraca. Vocês sabem o que está acontecendo? A mulher do vestido virou a cabeça devagar para mim. Seus olhos... Cara, seus olhos estavam completamente brancos. Você não devia estar aqui, ela falou. A voz dela parecia vir de longe. Onde é aqui? Perguntei, me afastando um pouco. O cara do uniforme se levantou. Percebi que tinha um buraco enorme no peito dele. Como se tivesse levado um tiro de canhão. Este é o trem dos esquecidos, ele disse. Dos que se perderam no tempo. A criança começou a cantar uma música de ninar. Baixinho, mas dava para ouvir em todo o vagão. Senti meu coração disparar. Isso não podia ser real. Eu devia ter dormido no trem normal. É isso. Só podia ser um pesadelo. Me belisquei forte. Doeu pra caramba, mas nada mudou. Como eu saio daqui? Perguntei desesperado. Todos eles olharam para mim ao mesmo tempo.
Seus rostos começaram a derreter. Você não sai, falaram em coro. O trem deu outro tranco forte. As luzes piscaram de novo. Quando acenderam, os passageiros tinham sumido, mas agora eu não estava mais sozinho. Tinha alguém novo no vagão, alguém que eu conhecia muito bem. Fiquei parado, sem acreditar no que estava vendo. Era o João, meu melhor amigo de infância. Mas o João tinha morrido num acidente de carro há 5 anos. João? Falei, a voz tremendo. É você mesmo? Ele sorriu para mim. O mesmo sorriso de sempre, mas tinha algo errado. E aí, cara? Quanto tempo? Ele falou, como se a gente tivesse se visto ontem. Dei um passo para trás. Mas você tá morto. O sorriso dele ficou maior. Tô? Nem percebi. O trem deu outro tranco. As luzes piscaram de novo. Quando voltaram, o João estava bem na minha frente. Sabe por que você tá aqui? Ele perguntou, os olhos fixos em mim. Balancei a cabeça. Não conseguia falar. Lembra daquela noite? A gente tinha bebido. Você disse que estava bem para dirigir. Senti meu sangue gelar. Aquela noite, a noite do acidente, eu não sabia. Gaguejei. Achei que estava tudo bem. O João riu. Uma risada fria, nada parecida com a dele. Tudo bem? Você me matou, cara. E nem foi no meu funeral. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Me desculpa, João. Eu não consegui. A culpa me matava. Ele chegou mais perto. Seu rosto começou a mudar. Ficou pálido, com cortes. Como devia ter ficado depois do acidente. A culpa te matava? Que irônico. O trem parou de repente. Caí no chão. Quando levantei, o João tinha sumido. Olhei pela janela. Estávamos parados num túnel escuro. Mas não era um túnel normal. As paredes, elas se moviam, como se fossem feitas de sombras vivas. Uma voz saiu dos alto-falantes. Parecia a minha própria voz. Próxima parada. Acerto de contas. Todos os passageiros com culpas não resolvidas. Favor desembarcar. As portas se abriram. O túnel escuro me chamava. Eu sabia que tinha que sair. Mas para onde? E o que me esperava lá fora? Fiquei parado na porta do trem, olhando para o túnel escuro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Vamos, passageiro. A voz nos alto-falantes falou de novo. Seu destino o aguarda. Respirei fundo e dei um passo para fora do trem. O chão era estranho. Parecia que estava andando em areia movediça. As portas do trem fecharam atrás de mim. Ouvi o barulho dele indo embora, me deixando sozinho no escuro. De repente, luzes acenderam. Mas não eram luzes normais. Eram como memórias. Cenas da minha vida passando nas paredes do túnel. Vi eu e o João rindo juntos na escola, a gente planejando nossas vidas. E depois, a noite do acidente. Para! Gritei. Não queria ver aquilo de novo, mas as imagens não pararam. Vi o carro batendo. O João. Caí de joelhos, chorando. Me desculpa, João. Me desculpa. Não é só comigo que você precisa se desculpar. Ouvi a voz dele, olhei em volta. Tinha mais gente aparecendo. Minha ex-namorada, que eu magoei. Um colega de trabalho que eu prejudiquei para conseguir uma promoção. Até meus pais, que eu deixei de visitar por anos, todos me olhavam com tristeza e decepção. O que eu faço? Perguntei, desesperado. Como conserto isso? Uma luz forte apareceu no fim do túnel. Uma voz, diferente de todas as outras, falou: Você não pode mudar o passado, mas pode aprender com ele. Entendi, então. Este lugar, este trem, não era um castigo. Era uma chance. Me levantei, encarando cada pessoa. Me desculpem, falei. Eu errei. Muito. Mas se tiver uma chance, vou fazer diferente. Vou ser melhor. A luz ficou mais forte. As pessoas começaram a sorrir e sumir. O João foi o último. Ele chegou perto de mim. Tô orgulhoso de você, cara, ele disse. Agora vai lá e faz a coisa certa. Ele sumiu. A luz me envolveu. Fechei os olhos e os abri de novo. Tava no trem normal, chegando na minha estação. Olhei pro relógio. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia a verdade. E sabia o que tinha que fazer. Saí do trem com um objetivo: consertar meus erros, um de cada vez. A última corrida do metrô tinha acabado, principalmente comigo.
Mônica, de 8 anos, sempre foi a queridinha da família. Mas tudo mudou quando sua irmã mais nova, Bia, nasceu. De repente, Mônica não era mais o centro das atenções. No começo, Mônica fingia gostar da irmã. Sorria nas fotos e ajudava a mãe com o bebê, B. Mas por dentro, ela fervia de raiva. Um dia, enquanto a mãe trocava Bia, Mônica derrubou um vaso de flores. O barulho assustou Bia, que começou a chorar. A mãe ficou brava com Mônica, que disse: "Não fui eu, foi a Bia que derrubou." Mônica percebeu que podia usar Bia como desculpa para suas travessuras. Começou pequeno. Brinquedos quebrados, desenhos na parede, comida no chão. Sempre culpava Bia. Os pais acreditavam em Mônica. Afinal, ela era a mais velha e responsável. Bia recebia broncas e castigos. Mônica adorava ver a irmã chorando, pensando: agora eles vão gostar mais de mim de novo. Mas Mônica queria mais. Planejava algo grande para se livrar de Bia de uma vez por todas. Mônica ficava cada vez mais ousada. Suas travessuras aumentavam, assim como sua habilidade em culpar Bia. Certa vez cortou as cortinas novas da sala com uma tesoura. Quando a mãe descobriu, Mônica fingiu chorar e disse que viu Bia fazendo isso. A pequena Bia, que mal sabia falar, recebeu um castigo severo. Na escola, Mônica começou a ter problemas. Suas notas caíram e a professora mandou um bilhete para casa. Mônica rasgou o bilhete e disse aos pais que Bia tinha feito isso. Bia, com apenas 3 anos, não entendia por que estava sempre de castigo. Os pais de Mônica, preocupados com o comportamento de Bia, decidiram levá-la a um psicólogo infantil. Mônica ficou feliz, achando que finalmente se livraria da irmã. Talvez Bia fosse mandada para um lugar especial, longe dela. Mas as coisas começaram a mudar. O pai de Mônica, sempre observador, notou algo estranho. Bia parecia assustada perto da irmã mais velha. Ele começou a prestar mais atenção. Um dia, Mônica quebrou o tablet novo do pai. Era caro, e ele ficou furioso. Mônica rapidamente culpou Bia. Mas desta vez o pai hesitou. Bia mal conseguia segurar uma colher. Como poderia ter quebrado um tablet? A mãe também começou a desconfiar. Notou que os acidentes só aconteciam quando Mônica estava por perto. Ela se lembrou de como Mônica era antes de Bia nascer. Uma menina doce e carinhosa. O que tinha mudado? Os pais decidiram instalar câmeras pela casa, sem contar as meninas. Mônica não sabia, mas agora estava sendo vigiada. Enquanto isso, Mônica planejava sua maior travessura. Queria fazer algo tão ruim que Bia seria mandada para longe de vez. Pensou em colocar tinta na mochila da escola de Bia ou cortar o cabelo da irmã enquanto ela dormia. A tensão na casa aumentava. Mônica, sentindo que estava perdendo o controle, ficava mais nervosa e descuidada. Bia, mesmo pequena, começava a evitar a irmã. Mônica decidiu executar seu plano final. Colocaria tinta vermelha no shampoo de Bia. Imaginou a irmã saindo do banho parecendo uma monstra e seus pais finalmente percebendo que Bia era o problema. Enquanto todos dormiam, Mônica foi ao banheiro com a tinta. Mas quando abriu o armário, a luz acendeu. Seus pais estavam na porta, olhando para ela com expressões sérias. "Mônica, precisamos conversar", disse o pai, pegando a tinta de suas mãos. Na sala, Mônica viu as gravações das câmeras. Ela quebrando coisas e culpando Bia. Chorou. Não de arrependimento, mas de raiva por ter sido pega. "Por que, Mônica?", perguntou a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Mônica explodiu. "Vocês só gostam da Bia!" "Eu não importo mais." Os pais ficaram chocados. Não tinham percebido como Mônica se sentia. Explicaram que amavam as duas igualmente, mas Mônica não acreditou. Decidiram que Mônica precisava de ajuda. Começou a ter sessões com um psicólogo, que a ajudou a entender seus sentimentos. Mônica aprendeu que ciúme e raiva são normais, mas há formas melhores de lidar com isso.
Aos poucos, as coisas melhoraram. Mônica parou de culpar Bia e começou a ser uma irmã mais velha de verdade. Bia, que antes tinha medo de Mônica, agora a seguia por toda parte, admirando-a. Os pais se esforçaram para dar atenção igual às duas. Tinham momentos especiais com cada filha, mostrando que havia amor suficiente para ambas. Um dia, Mônica defendeu Bia de um garoto que a incomodava no parque. Pela primeira vez, sentiu-se orgulhosa de ser irmã mais velha. Anos depois, Mônica, agora adolescente, olhou para trás e mal reconheceu aquela garotinha ciumenta. Ela e Bia eram melhores amigas. As travessuras do passado viraram histórias para rir juntas. Mônica aprendeu que o amor de uma família não diminui quando cresce, apenas se multiplica. E Bia? Bem, ela cresceu achando que tinha a melhor irmã mais velha do mundo, sem nunca saber o quanto isso quase não aconteceu. A casa, antes cheia de tensão, agora transbordava de risos e amor. Mônica percebeu que ganhar uma irmã não significava perder o amor dos pais. Na verdade, ela ganhou uma melhor amiga para a vida toda. E assim, o que começou como uma história de ciúmes e rivalidade, terminou como uma lição de amor, compreensão e o verdadeiro significado de família.